Espera aí, vamos dar aqui de volta. Eu tive de dar aqui um corte que eu não percebi o que estava a passar. Ok, estamos aqui outra vez. Ele já está a dizer que já não é preciso. Eu estou a dizer que já não é preciso porque ele agora mandou-me aquilo que eu fui buscar há bocado. Que está aqui, se não me engano. Aqui. Está aqui, pessoal. Ok, tenho 92 subs neste momento, pessoal. Desculpa eu estar a fazer este vídeo que é muito estranho na minha opinião, mas tem de ser, pessoal. Porque ele está mesmo. Ele quer mesmo. Que ele ultimamente tem estado comigo nas aulas e tem-me dito que eu ando a subir e estou muito feliz por isso também, pessoal. Também estou feliz por vocês. Mas simplesmente isso. Vou-lhe dizer que já estou a subir. Ui, ui. Ai, o que é que se passa com este teclado? Vamos lá. Já estou a subir. Okay. Vamos lá ver. Aquele já, pessoal, não foi de propósito, se vocês viram. Ok. Eu vou só aproveitar e pôr a minha conta a carregar. Ele lá vou eu. Ok, pessoal, eu denunciei-o porque quem é que vai fazer tirar subs? Pessoal, eu sei que vocês percebam, é claro que eu vi nos comentários de vocês. Eu vi nos vossos comentários que ele sim que ele tinha ajudado a fazer subs. Mas pronto, vejamos assim. Vamos ver, ele está-me a dar uma ideia. Deixa-me só tirar o teclado. Ok. Vamos lá ver. Ele está a dizer que vai valer a pena. Será? Será que vai valer a pena? Que ideia é que ele vai dar, pessoal? Vamos ver. A seguir. Quando ele acabar de escrever, talvez eu consiga ver, né? Anda lá, Manel. Anda lá, acaba. Depois no final eu vou-lhe dizer que estou a gravar, pessoal. Mas vejamos assim se vai dar. Está difícil. Ok. Diz ao pessoal que vai fazer tal vlogs de vídeo. Pede para se subscrever e chegar a 100 ou outro número e chegar a fazer o que disseste. Ok, isto é roubo. Vou dizer que isso é roubo. Isso é roubo. Vou obrigar os meus subs. Eu disse que ia gravar Flash e funcionou. Não é Flash, é Clash. Pessoal, ele disse era suposto ele dizer Clash. Pessoal, isto não é muito justo. Vocês estão a ver que ele está-me a tirar subs. Eu antes ainda há bocado estava com 100 e tal, 106 subs, agora estou com 92. Deixa eu ver aqui onde é que. Eu tinha 79, isto não é justo. Ok, pessoal, estamos a subir. Estamos a subir pouquinho, infelizmente, mas estamos a subir. Mas ao pagar challenge. Olha, e subir a 100. Ok, pessoal, eu não quero sentir assim mais coisas más. Eu não quero que ele se sinta mal, mas eu só quero que ele perceba que isto não se pode fazer. Isto é muito injusto. Porque, pessoal, ele está com medo, não sei porquê, mas ele está com medo que eu suba, que eu passe por cima dele e pelo cima do Ricky City, que vocês conhecem o Ricky City, conhecem-no a ele também, mas conhecem pelo menos, não sei, vocês devem ser subs meus, dele e do Ricky City. Mas, pessoal, vocês têm de se decidir. É claro que vocês podem ser subs de várias pessoas ao mesmo tempo, mas isto aqui não pode ser injusto. É óbvio que, é claro que ele tenha isto, que ele tenha que ele me tenha ajudado a subir o meu canal. Mas eu vou dizer assim, mas isso é justiça. Sinceramente. Bem, pessoal, este vídeo já é pequeno, já disse mais 3 vezes isto, pessoal. Eu estou com muita pressão sobre mim, infelizmente. Porque nunca vi nenhum colega meu a fazer-me isto, pessoal. Ele disse, olha, pessoal, vejam só. Isto. Oi. Isto aqui. Esta frase. Esta frase, pessoal. Notem. Notem nisto, que ele não quer saber de vocês, pessoal. Acabei de descobrir uma coisa. Oh meu Deus. Oh meu Deus, pessoal. Eu estou a gravar isto. Espera aí um bocadinho.
Ok, pessoal, estamos aqui de volta. Deixa eu ver, ok. Ok. Estamos aqui outra vez. Isto está difícil, está um bocado difícil, mas ele está a dizer que. Ei, Jesus, pessoal. Fiz isto divertido. Para mim foi a parte até a parte de ser denunciado. Ou se não fui denunciado, não sei o que é que foi. Vou-lhe dizer que ele foi denunciado, pessoal, porque isto fogo é um bocado estranho por parte dele. É claro, pessoal, vocês têm de compreender. Eu já disse isto mais de 5 vezes, mas ainda não acabei, pessoal. Têm de compreender que eu também estou com um bocado de pressão. Mas já disse isto também há 2 vezes. Mas ele, lá por ele me ter ajudado, pessoal, ele está a ser esta pessoa. E ele não quer saber de vocês. Ele só quer que ele volte a subir. Ele foi injusto e agora ainda se está a rir na minha cara. E por agora ainda está ali chateado. Vocês estão a ver ele ali triste. A carinha dele triste. Mas isso aqui é muito, mas muito injusto. Meu Deus, pessoal. Não estou a perceber nada. Pessoal, eu só quero que vocês se inscrevam e percebam bem. Calminha. Tirar as mensagens. Vir aqui ao Messenger. Ok, pessoal, estamos a subir mais subs. Já não é mau. Se bem que eu podia estar a fazer live, mas ok. Vamos lá. Isto aqui. Ai, é sério. Eu não acredito que ele vai fazer isto aos próprios subscritos dele, pessoal. Vejam aquilo. Quero lá saber. Eu próprio. Eu preocupo-me com vocês, pessoal. Eu não faço vídeos só por fazer. Eu até fiz a noite de gaming, pessoal. Que eu postei. Não sei se vocês perceberam, mas eu postei 1 milhão de vídeos de GTA V. Eu vou mandar umas reticências. Mano, eu postei um monte de vídeos de GTA V naquele dia. Porque queria que vocês vissem e que se divertissem um bocado e que estivessem lá, né? Mas. Fogo, pessoal. Ele também já não faz vídeos há cerca de 3 meses, se não me engano. Deixa-me ver aqui no meu canal, pessoal. Vamos ver aqui, 94 subscritores. Vamos aqui. Bem, pessoal, vejam aqui. Desculpem aquela coisa. Pessoal, vejam aqui. Isto aqui tem algumas respostas um bocado estúpidas. Vejam aqui. Por ser no Gaming e tem o meu dedo no dislike com muito orgulho. Provavelmente ele ou estaria a gozar ou estaria chateado comigo. Mas mesmo assim, um abraço para ti, Xenoverse PD, por esse comentário. Um bocado de coisa, mas pronto, é um comentário, não queres saber. Bem, pessoal, estão a ver? Eles têm 150 subs, afinal faz vídeos, não faz vídeos há 1 mês. Ele já gravou Clash Royale, ele neste momento deve estar a editar vídeos. Ontem gravou Clash Royale comigo e já estava para fazer uma espécie de propaganda para se inscreverem no meu canal. Mas, bem pessoal, vocês já estão a ver, isto não pode ser assim, pessoal. Isto não pode ser assim. Enfim. Deixa-me ver mais o que é que eu posso fazer. Ok, já estamos com 95 subscritores. Eu quero manter-me no meu canal e agora vamos aqui. Ok, já temos 95 subscritores. É isso mesmo, pessoal. Não se preocupem que eu hoje ainda vou trazer mais alguns vídeos. E é nada mais isso e também esperem um bocadinho. Porque para... Bem, estão a ver, pessoal, vais fazer o que eu te disse. Não sei. Pessoal, antes que saibam, eu só deixei de fazer vídeos há 6 dias porque como começaram as aulas e isso não tem muito jeito.